Agora a catequese continua aqui no Bem-vindo Romeiro e a gente vai falar sobre anjos e arcanjos, os mensageiros de Deus. E para isso eu vou receber aqui nos nossos estúdios o Padre Fábio José de Meira, ele que é da Diocese de Itapetininga, São Paulo. Padre, obrigada por vir aqui conversar conosco. Um bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos aqueles que estão agora nos assistindo aqui no Bem-vindo Romeiro. Padre, a gente sempre escuta desde criança a mamãe falando: olha, o anjo da guarda que vai junto com você, vamos rezar para o anjo da guarda. Que bonito isso, ter essa lembrança, inclusive, da nossa infância ligada a uma espiritualidade tão bonita que é a dos anjos da guarda, não é, Padre? Sim, os santos anjos, inclusive hoje, dia 2 de outubro, é dia dos santos anjos da guarda, é uma realidade da fé da Igreja. Desde criança, como você bem disse, nós ouvimos, né, dos nossos pais exatamente esta, que o teu anjo te protege, ensina a oraçãozinha. E às vezes a gente vai crescendo e vai pensando que a devoção ao anjo é coisa de criança somente, mas não. É uma realidade da fé da Igreja e, de fato, os anjos nos guardam, nos protegem, estão conosco todos os dias, todos os momentos, para nos conduzir aos céus. Inclusive depois que a gente cresce, né? Mesmo que a gente fala assim, anjo da guarda a gente reza só quando é pequenininho. Não, inclusive depois que a gente cresce também. Sim, por toda a vida. Deus nos concede os anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos ajudar na vida, tanto humana quanto espiritualmente. Então é por toda a vida, não é só coisa de criança, não. Agora, Padre, qual é a diferença entre anjo e arcanjo? Existe, inclusive, uma hierarquia dos anjos também, não é? Sim, existe. Olha, hoje é dia 2 de outubro, como nós já sabemos, e hoje a Igreja celebra o Santo Anjo da Guarda. Mas, no dia 29 de setembro, foi sábado passado, a Igreja celebrou os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Na verdade, os arcanjos são anjos, mas, como você bem disse, e a doutrina da Igreja nos ensina, existe uma hierarquia angélica, né? E os arcanjos estão dentro desta hierarquia. São 9 coros. E os arcanjos são um dos coros desta hierarquia angélica. A palavra de Deus nos fala e nos dá o nome de 3: Miguel, Gabriel e Rafael. Agora, é bonito a gente pensar que aí também esses 3 arcanjos guiam a nossa vida de maneira muito especial também. Como, por exemplo, São Miguel, que também é quem como Deus significa esse nome. É bonito isso, né, Padre? Sim, o próprio nome Miguel, né? É quem como Deus. E isso surgiu por causa exatamente da missão que Deus confiou a esse arcanjo. Nós sabemos, inclusive lá em Apocalipse está descrito, a doutrina da Igreja nos ensina sobre aquela rebelião, aquela revolta que houve no céu. E daí tivemos aí uns anjos revoltados e São Miguel, então, ele gritou: quem como Deus? Ou seja, será que tem alguém que quer ser maior do que Deus? Quem como Deus? Então, esta pergunta é uma pergunta que realmente nos leva a pensar, né? Não existe ninguém maior que Deus, nem na ordem dos anjos, nem aqui na terra. Então, São Miguel, ele é consagrado como príncipe de toda a milícia celeste, o chefe, né? Porque ele combateu contra os anjos rebeldes. Por isso, então, ele é o príncipe da luz. Sim, sim. O arcanjo, ele é príncipe de toda a milícia celeste, de todos os anjos que estão junto de Deus. Agora, é bonito a gente falar também a respeito de São Gabriel, o anjo mensageiro. Interessante isso, a gente pensar também que Gabriel é o anjo da mensagem, afinal de contas, foi ele quem apareceu no sonho para anunciar Jesus também. Deus enviou o arcanjo Gabriel até a Virgem Maria para anunciar a ela que ela era
a escolhida de Deus para ser a mãe do Salvador. Na palavra de Deus, nós sempre vemos o arcanjo Gabriel, que está relacionado a mensagens. Ele é o mensageiro de Deus, aquele que vem anunciar a voz de Deus. No caso, em Lucas 1, nós temos exatamente esta mensagem da anunciação. Maria, a escolhida de Deus para ser a mãe do Verbo eterno Jesus Cristo, gerar Jesus quanto homem. Aqui no Santuário Nacional, inclusive, a gente tem a oportunidade de ver ali no trono de Nossa Senhora, os arcanjos estão ali, inclusive quando o Senhor vai falando, também vamos mostrando no trono de Nossa Senhora Aparecida os arcanjos e inclusive também São Gabriel está também aqui na Capela São José, porque aparece realmente Gabriel no sonho para José. Então tem esse desenho também, essa demonstração ali na Capela de São José. É bonito a gente falar sobre isso porque os anjos estão presentes, então, muito antes do que a gente pode imaginar na nossa vida, inclusive já lá em Jesus. Sim, sim. A realidade dos anjos é uma realidade muito antes até mesmo da igreja, né? O catecismo da igreja nos coloca claramente, né? Os anjos, eles são criados por Deus. Deus é o criador do céu e da terra. E tudo que existe no céu e existe na terra. Então, a criação dos anjos, a existência dos anjos é muito antes da nossa existência. Por quê? Porque são seres criados por Deus. E falando do Gabriel, o Gabriel então também ali em sonho apareceu a São José. Então, é bonito a gente falar sobre os anjos mesmo. Agora vamos falar um pouco a respeito de São Rafael, o anjo da cura. Por que ele é o anjo da cura? Interessante, Bianca. A história de São Rafael está relacionada à história de Tobias. Lá no Antigo Testamento, nós temos um livro na Bíblia chamado Tobias. E o arcanjo Rafael, foi enviado por Deus para acompanhar Tobias na sua missão. O pai de Tobias, Tobit, ficou cego. E daí, o arcanjo Rafael, ele curou a cegueira do pai de Tobias. Então nós temos aí uma cura física, mas não é somente uma cura física que nós temos em São Rafael. Nós podemos dizer uma cura espiritual que ocorreu com Sara, a futura esposa de Tobias. Sara, ela, vamos assim dizer, ela casava e daí, na hora das núpcias, misteriosamente, o marido morria. Aconteceu algumas vezes. Isso nós percebemos claramente na palavra de Deus. É uma ação maligna, porque também temos anjos decaídos. E esses anjos decaídos são os demônios que estão nos ares para nos perder. E foi através, então, de Tobias que o arcanjo Rafael também curou a casta Sara, libertando ela deste espírito maligno. Então, também Rafael arcanjo, ele é o anjo da cura no sentido espiritual. Então, é material, corporal e espiritual, por causa principalmente destas duas realidades que nós temos na palavra de Deus no livro de Tobias. Agora, padre, o anjo da guarda é diferente dos arcanjos. Por que especificamente? Então, veja bem, o arcanjo é um anjo. Porém, lembra que nós falamos das hierarquias? Sim. Então, cada um tem uma função, uma missão, vamos assim dizer, para todos aqueles que estão nos assistindo possam entender, né? O anjo da guarda, o próprio nome diz,
Deus dá a cada um de nós para nos guardar dos males físicos e espirituais. Então, a fé da igreja nos ensina que nós temos, cada um de nós, um companheiro. Este companheiro, este anjo, esse enviado, este mensageiro de Deus que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos. Vamos assim dizer para todos entendermos, né? 24 horas por dia nos assistindo e nos ajudando. Então, os anjos da guarda, eles são exatamente chamados de anjos da guarda porque receberam esta missão de Deus, de nos guardar. Interessante, Bianca, nós começamos a nossa conversa falando de história de criança, né, e tal. E veja bem, embora os anjos não sejam uma história de criança, mas vamos assim dizer, o nosso relacionamento com eles precisa ser como se fosse de criança, né? Conversarmos, termos uma intimidade com os nossos anjos, com o nosso anjo da guarda, com o meu anjo da guarda. Você tem o seu anjo da guarda, cada um de nós temos os anjos, como se fôssemos crianças, né? Não é coisa assim ingênua, não. É algo real, verdadeiro, e que bom sabermos que temos e que Deus nos deu os anjos para nos guardar como um companheiro, um amigo espiritual, um confidente, um anjo que vai nos conduzir para a eternidade. Pensarmos então com a pureza do coração de uma criança nos nossos anjos da guarda, não é, Padre? Sim, sim. Bem colocada a palavra. Pureza de um coração de uma criança. Olha, eu vou ser bem sincero, eu mesmo sou testemunha de muitas graças recebidas dos anjos. Cada apuro que ele já me livrou, seja da vida espiritual, mas seja material também. Nós que somos pessoas de fé, não podemos atribuir estas coisas ao acaso. Aconteceu porque tinha acontecido. Não. Mas a intervenção de Deus, através também dos anjos, né? Nós podemos e devemos pedir sua ajuda, sua proteção, sua intercessão em todos os momentos da vida, né? Às vezes nas coisas corriqueiras do dia a dia. Eu lembro perfeitamente que uma vez eu li um livro e eu achei interessante porque o livro falava assim, olha, numa cidade grande que tem aquele trânsito, muitos carros e tal, e às vezes a gente não consegue achar uma vaguinha para estacionar. E às vezes a gente está com pressa, não é? Quantas vezes, não é mesmo? Quantas vezes. Peça ajuda ao seu anjo. Não é que eu fiquei descrente, não. Eu estava acreditando. E um dia, numa cidade, assim, com um movimento muito grande, eu precisava estacionar. Estava com o horário apertado. Me recordei desta passagem desse livro. Rezei o Santo Anjo do Senhor. Aquela oração que todos nós conhecemos, aprendemos quando éramos criança. Acredita que estava tudo lotadinho, assim, né? Dei uma volta no quarteirão, coisas de minutos. A hora que eu volto, a vaga aberta. Está ali esperando por você. Esperando por mim. Sem dúvida alguma, o meu anjo da guarda, naquele momento, deu um jeitinho. Então, os anjos sempre nos ajudam, sempre dão um jeitinho. Não só na vida material, mas também na vida espiritual. A gente está conversando aqui a respeito dos anjos, dos arcanjos, a diferença deles e como é bom e bonito e importante a gente rezar para o nosso anjo da guarda aqui no Bem-vindo Romero. Padre, rezar para o anjo da guarda é muito especial, muito bonito. Eu preciso fazer uma oração como a do Santo Anjo ou eu posso abrir o meu coração e simplesmente entregar a ele? As duas coisas. Esta oração, Santo Anjo do Senhor, ela ficou muito conhecida e todos sabem de cor, né?
É uma oração que devemos rezar várias vezes durante o dia. Mas também podemos e devemos ter uma intimidade com o nosso anjo, porque ele é o nosso confidente. Conversar com ele, como por exemplo estamos conversando agora, estamos aqui partilhando as coisas, conversar com ele, né? Não é coisa vamos assim dizer, de cabeça fraca, não, né? De gente que, olha, não está batendo bem, não. Não, é coisa de gente madura na fé. Conversar, confidenciar, pedir o auxílio, pedir a graça. Então, ter uma intimidade, uma conversa. Isso é uma oração, né? Sem dúvida alguma. Também temos todas as outras orações, principalmente dos arcanjos, né? Oficial da igreja, da devoção popular. Mas esta intimidade nós precisamos, sem dúvida alguma, cultivar. Às vezes nós adultos não damos muita importância, mas nós temos um amigo espiritual, o anjo da guarda, que é nosso, que está ao nosso lado. E temos que a todo momento ter esta intimidade, esta oração, esta comunhão com os nossos anjos. Padre, eu queria agradecer ao senhor por vir conversar aqui conosco, por também fazer com que a gente se sinta mais próximo, mais íntimo dos nossos anjos da guarda. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui neste dia tão especial, né, Dia dos Santos Anjos da Guarda, aqui na casa da Mãe Aparecida, ela que é a rainha de todos os anjos, né? E poder então conversarmos, né, aqui e partilhar com todos aqueles que nos assistem, que estão agora nos mais diversos locais, né, nas casas, em tantos outros locais, assistindo a TV Aparecida e poder partilhar com eles também esta riqueza espiritual da nossa igreja. É bom recordar, hoje celebramos os Santos Anjos da Guarda e a igreja celebra a sua fé, ou seja, a igreja celebra aquilo que ela acredita. Seria estranho, uma incoerência, celebrarmos hoje os Santos Anjos, né? Temos até a missa dos Santos Anjos, e de repente se ele não existisse? Não tem como, né? Então, a igreja celebra aquilo que ela crê. Então, eu fico muito agradecido de mais uma vez poder estar aqui e partilhar hoje num dia tão especial esta realidade dos anjos, que nos envolve e querem nos salvar. Amém. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. Nós que ficamos agradecidos por ter o senhor esclarecendo um pouco mais a respeito do anjo da guarda para a gente, né?